Fala galera, essa é a segunda parte da nossa aula e hoje nós vamos falar, né, nessa segunda parte da aula 3, nós vamos aprender como a gente faz para deixar aquela nossa planta com essa cara aí. Resumindo, a gente tem que colocar os arcos, os textos e tem que trabalhar também a questão das camadas, tá? Para ficar tudo coloridinho, bonitinho, mas não é só o coloridinho, a gente vai ver tantas outras coisas que ajudam também a organizar um pouco o nosso desenho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui rapidamente é só retirar essas cotas aqui para que a gente possa visualizar melhor o nosso desenho. Então eu vou retirar essas cotas aqui, elas estão atrapalhando a gente um pouco, tá? Então esse aí é o desenho que a gente vai ter no final dessa aula, tá galera? Então, vamos lá. Esse é o desenho cru para vocês, tá? É o desenho que foi onde a gente parou na última aula. Então vamos começar, galera. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os arcos. Então, como vocês podem ver aqui na opção, na aba desenhar, a gente tem aqui, ó, o arco, né? E tem vários tipos de arco. Se você for olhar, tem vários tipos de arco para muitos e muitos desenhos, tipos de desenho. Para arco de porta, que a gente vai usar dessa vez, a gente vai usar o início, centro e fim. É a segunda opção, tá? Ali abre até uma ajuda para você que não sabe usar muito bem, mas eu vou selecionar aqui, na verdade já estava selecionado. O que a gente vai fazer, galera? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se a gente for ter um arco numa porta que fecha em sentido horário, a gente vai começar esse arco do batente. Então presta atenção, fechando no sentido horário, vamos começar do batente, e fechando no sentido anti-horário, nós vamos começar da borda da porta, tá? Então vocês vão entender direitinho. Horário, batente, anti-horário, porta, tá até escrito aí pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então nós vamos começar aqui, né, a desenhar o nosso arco e vamos observar a primeira coisa que eu falei. Essa porta, ela fecha em sentido horário ou anti-horário? Como a gente pode ver aqui, ela fecha num sentido horário. Então nós devemos começar do batente oposto da porta. Então é esse batente aqui. Nós vamos começar dessa extremidade do batente, tá? E nós temos que realizar 3 cliques. O início, tá? O centro do arco, que é a marcação na própria porta, tá? E o fim do arco, que é lá em cima na borda da porta, tá? Tá pronto o nosso arco. Muito simples, fácil, mole de fazer, tá? Então sempre quando a gente tiver uma porta que ela fechar em sentido horário, a gente vai começar do batente oposto, vai clicar no centro, que é a própria porta, e depois acabar na extremidade da porta, tá? Agora vamos ver, vamos selecionar o arco de novo, ele já está aqui selecionado, início, centro e fim. Vamos ver como acontece se a gente tiver uma porta fechando no sentido anti-horário, que é o caso dessa porta aqui. Como vocês podem ver, ela fecha no sentido anti-horário. Nós temos que começar ao contrário. Então, nós começamos daqui da outra vez. Diferente, agora a gente vai começar daqui, tá? Ao contrário, como ele é anti-horário, tá? Então, vamos começar da porta. O primeiro clique vai ser na extremidade da porta. O centro vai ser o mesmo local do outro centro. E depois o batente oposto, tá? Então é simples, galera, para vocês verem o arco de uma porta horário e o arco de uma porta anti-horário. Essa aqui é a última porta que a gente vai colocar o arco. Ela fecha em sentido horário ou anti-horário? Bom, pelo que eu posso ver aqui, ela fecha no sentido horário. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai clicar aqui, selecionar o arco primeiramente, vai clicar aqui, né? Aqui e aqui. Só que tem um detalhe, galera. Se a gente for fazer o contrário, vamos ver o que acontece. Vamos supor que eu erre aqui, tá? E clique como se ela fechasse no sentido anti-horário. Olha só o arco que eu vou estar criando, tá? Ele é um arco totalmente ao contrário, não é isso que a gente quer, tá? A gente quer criar um arco de porta. Então a gente vai fazer o seguinte: toda vez que for um sentido horário do jeito que é essa porta, vamos começar do batente oposto, da extremidade dele. O centro sempre vai ser o mesmo, que é esse ponto aqui da porta, e a extremidade da porta, finalizando o desenho do arco, beleza? Então simples, fácil, né? A gente já colocou todos os arcos de um modo mole. Bom, agora que a gente já colocou os arcos, nós vamos ver e colocar os textos, tá galera? Então, vamos fazer o seguinte:
nós vamos vir aqui na aba anotação, no guia padrão, né, onde a gente já está. E existem dois tipos de texto: o texto multilinha e o texto linha única, ou para quem mexe em inglês, o texto multiline e o texto single line, tá? Não tem segredo, não tem muito segredo. O que a gente vai ter que fazer? Para nomear a nossa planta, a gente vai utilizar o linha única, single line, tá? Que é um texto mais simples de ser configurado e o texto mais simples de ser usado, tá? Em outros casos, eu vou ensinar vocês como usar o texto multiline, que é um texto mais assim, para que você edite mais, né? Enfim, vamos utilizar o linha única, tá? Então, selecionei linha única. Perfeito. Aqui, ele quer saber o ponto inicial do texto. Vamos colocar o da sala primeiro. Aqui onde eu tô com o mouse é onde se encontra a sala, tá? Então, nós vamos colocar o texto da sala primeiro. Então, vamos lá. Cliquei aqui no ponto onde vai começar o meu texto. A altura, no caso, é o tamanho da letra que a gente quer. A gente está desenhando numa escala 1:1000, tá, galera? Que a gente está desenhando em milímetros aqui. Então, eu vou colocar 0.3, que é o tamanho do texto ideal, tá? Para esse tamanho de planta. Então, coloquei aqui. E agora, ele quer saber o ângulo de rotação do texto. Ou seja, ele quer saber se o texto vai ficar na vertical ou na horizontal. Como aqui ele vai ficar na horizontal, eu vou deixar o meu ângulo 0. Pronto, abri uma caixinha de texto ali, a gente vai digitar sala. Tá bom? Nada mais do que isso. Um truque é o seguinte: a gente já configurou esse texto. Então, para a gente não perder a viagem, todos os textos que tiverem a mesma configuração, você só vai clicando nos cômodos e vai digitando, tá? Ou seja, aqui eu tenho sala, já está configurado esse tipo de texto. Eu quero a mesma configuração para o quarto, eu vou vir aqui e vou clicar. Já vai abrir uma outra caixinha de texto com a mesma configuração e é só digitar o quarto. Mesma coisa, mesmo processo aqui na cozinha, área de serviço, tá? A gente vai digitar aqui o início do texto, vai começar aqui, então vai, ó, cozinha barra área de serviço. Pronto. E aí você clica fora e ESC. Pronto. Aí você fala, pô, ficou desorganizado e tal, eu quero modificar. Simples. Você vai selecionar o texto, clicou uma vez, clica a segunda e segura. Você vai ter mobilidade de mover esse texto para onde você quiser, tá? Ó, eu tenho aqui, cliquei uma vez, cliquei a segunda e segurei. Ele me dá a opção de mover esse texto para ajeitar o texto para onde eu quiser, tá? Então eu estou colocando aqui nos lugares que eu acho que fica mais conveniente. E você aí na sua planta também pode fazer o mesmo, tá? Agora, e o texto do banheiro, Yuri? Vamos lá, vamos fazer o mesmo mecanismo. Anotação, linha única. Clica aqui, ó, embaixo, na parte inferior do banheiro, tá? A mesma configuração para o tamanho, que é 0.3, que já está lá, dá um Enter. E a altura, no caso o ângulo de rotação, eu quero que ele fique na vertical, então eu vou colocar 90 graus, tá? Coloquei 90 graus, aí eu vou digitar agora banheiro. Ô Yuri, ele está saindo na vertical, espera só um pouco que você vai ver, ó. Clicamos aqui fora e damos um ESC. Pronto, nosso banheiro tá na vertical e é só ajeitar ali para dentro do cômodo. Perfeito, galera. Então, eu vou clicar aqui em salvar de uma vez. Já está salva a nossa planta. E agora vem a parte um pouco mais interessante da aula, que é a manipulação das camadas, tá? Bom, a primeira parte da nossa planta tá pronta. Agora nós vamos manipular as camadas, que é ali que se encontra. Então, vamos aqui vir nas camadas e vamos clicar em propriedade de camada, tá? Então vamos lá, propriedade de camada. Cliquei e vai abrir uma janelinha para mim. Abriu essa janelinha aqui para mim, tá? Já existem duas camadas. Cada uma dessas aqui é uma camada, tá? Já existem duas camadas, a camada 0, que é aqui é a camada inicial de desenho, e Depth Points. Essas duas camadas já vêm prontas no desenho, independente se você criou ou não, tá? E aí nós vamos vir nesse botãozinho ali, que é para criar as camadas, tá? Então vamos criar uma nova camada ali, ó. Nova camada. Vamos criar uma nova camada e vamos colocar o nome dela de porta. Portas, né? Beleza, vamos criar mais uma camada e vamos colocar o nome dela de janelas. Vamos criar mais uma camada, arcos.
Opa, vou renomear aqui rapidinho. Arcos, tá? Vamos criar assim mais uma camada, ou vamos ver se a gente pode renomear. Não, essa não pode. Vamos criar mais uma camada e vamos digitar alvenaria, tá bom? Pronto, janelas, arcos, portas e alvenaria. Alvenaria você deixa na corzinha branca, cada quadradinho desse aqui é uma cor, tá? Então nos arcos você vai clicar no quadradinho, vai selecionar verde. Então ok. Nas janelas você vai selecionar aqui o vermelho. Nas portas o azul. E criar mais uma camadinha aqui que eu esqueci. Criar e botar aqui, ó, textos. Tá? Nos textos a gente vai selecionar essa cor aqui, ó, que é um amarronzado aqui, essa cor aqui, tá? Então a gente já na cor 14, tá bom? Só para deixar um diferencial ali. Beleza, já criamos as camadas. Vamos fechar a janelinha. Aí se a gente vier nessa caixinha aqui, ó, a gente já tem todas as camadas prontas aqui, ó, se você for observar, tá bom? Como que a gente faz, Yuri, para agora colocar as janelas, as portas, cada uma na sua camada? Bom, muito boa pergunta. A gente vai começar pelos textos, tá? A gente vai vir aqui, ó, selecionar a sala, selecionar o quarto, banheiro, todos os textos. Vai vir aqui nas camadas, selecionou os textos, já adquiriu a cor. Agora você clica e finaliza dando um ESC. Simples, mole, fácil, tá bom? Então vamos fazer o mesmo processo com no caso, a planta. Então vamos colocar aqui os arcos, agora clicando em cada arco, vindo aqui na caixinha, seleciona arcos, viu que ficou de verde, seleciona e dá um ESC. Perfeito? Bom, agora vamos nas janelas, tá? Todas as janelas, vamos selecionar cada uma, tá? Como são blocos, é mais fácil. Então, a gente vai vir aqui, vai selecionando. Essa aqui não é um bloco, né? Eu esqueci que eu não transformei essa aqui no bloco. Mas vamos selecionar ela aqui também. Selecionamos essa. Vamos vir aqui em janelas. Dá um OK. E dá um ESC. Perfeito. As janelas já estão no lugar. Vamos selecionar as portas, tá? Todos os componentes das portas. No caso, os batentes. Aqui é um bloco. As portas, todas elas, selecionando elas aqui, beleza? Selecionei todas as portas, agora vou jogar na camada de portas. E dou um ESC. E agora, vamos selecionar todas as paredes, galera, no nosso desenho. E colocar ela na parte de alvenaria. Tá? Supondo que essa casa seja de alvenaria, vamos colocar ela lá na parte de alvenaria. Estou selecionando todas as linhas aqui. Vamos lá, selecionei tudo, parece que sim. Eu vou vir aqui e alvenaria, tá? Então tá aí, a nossa planta já adquiriu aquela cara, ó. É a mesma planta que a gente acabou de desenhar. Bom, legal, simples. Bom, vamos lá. Agora tem esses botõezinhos aqui. Se vocês forem perceber, eles são muito úteis para muita coisa, tá, galera? A gente tem a lâmpada, que é o ativar ou desativar a camada. Nós temos o congelar ou descongelar e o bloquear ou desbloquear, tá? Para que serve isso? Vamos supor, se a gente tem aqui a camada de textos, a gente não quer ver os textos, a gente desativa o texto. Pronto, o texto sumiu, tá? Se a gente tem aqui, vamos supor, vou ativar o texto aqui, se a gente não quer ver as portas, desativamos as portas, elas somem. Então, esse esquema de camadas é muito interessante por causa disso. Se você está com um desenho muito sujo, sabe? Sujo que a gente faz muito poluído, muita coisa, é cota, é texto, é alguma coisa em cima da outra. Se você quiser despoluir o seu desenho, você vai desligando as camadas. As coisas continuam lá. Tudo que você precisa continua lá. Só que para você trabalhar não fica tão complicado, tá bom? Então, a partir de agora, todos os desenhos que a gente for fazer, tá? A partir de agora, para complementar esse desenho aqui, nós vamos fazer em cima das camadas. Então, se eu for desenhar outra janela, eu tenho que selecionar a camada janelas e fazer outra janela em cima
nossa camada janela, tá bom? Então, vamos supor, esse congelar ou descongelar, ele também é muito útil, né? Porque ele não deixa você mexer. Ele congela, vamos supor, eu congelei, ele some com o seu desenho e não deixa você mexer. Ele está congelado, tá? Vou descongelar, ele vai aparecer de novo. E o bloquear, ele permite que você não edite aquela parte. Vamos supor, eu não quero que você edite os meus textos. Então, eu tranquei os meus textos. E por mais que você tente modificar ou selecionar, você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir mover, você não vai conseguir fazer nada com os meus textos, tá? Agora, se que eu desabilitei, você consegue. Mas isso também é muito útil. Quando você quer trabalhar com alguma parte do desenho que não pode ser modificada, você tranca ela e você modifica somente as que estão destrancadas, tá? Então, galera, é basicamente isso. Nas próximas aulas nós vamos caminhar para o 3D, tá? Nós vamos caminhar mais para a parte de telhado, para as elevações, né, da nossa planta. Nós vamos colocá-la numa prancha técnica. Isso tudo aí vai vir por conta, né, do tempo que eu conseguir postar as aulas. E nós vamos conseguir finalizar essa casa com prancha técnica, com as elevações e com o 3D e a renderização no AutoCAD, tá? E também nós vamos começar a partir de agora, né? A partir dessa aula, nós vamos começar a trabalhar o 3D dessa casa no SketchUp, tá? Que é um outro programa de desenho técnico, tá? E pareado com isso, nós vamos começar também a trabalhar com uma peça mecânica que eu já tenho preparada para nós desenharmos essa peça mecânica no AutoCAD, né? 2013, em 3D também, em prancha técnica. Nós vamos desenhar também ela no SolidWorks e no SketchUp. Então nós vamos trabalhar aí com bastante coisa. Espero que vocês estejam gostando, que tenha ajudado vocês e que vocês tenham aprendido. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus e valeu! Valeu, galera, por ter assistido o nosso vídeo até o final. Muito obrigado. Se você gostou, dá um like no vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal, favorite o nosso vídeo, que ajuda muito na divulgação. E todos os links de contato do blog, do Twitter, do Facebook estão aí para você visitar. Muito obrigado. Valeu!